Um dos maiores mistérios do século passado, com certeza, foi o desaparecimento de uma equipe de esquiadores russos, cujo esse ficou conhecido como o mistério de Dyatlov Pass. Esse tema já foi assunto de vários especiais, não só na televisão, como também na internet. Você quer saber ainda mais sobre os detalhes de tudo isso que aconteceu com este misterioso desaparecimento? Então fiquem ligados, afinal de contas está começando mais um Vídeo Mistério. Meus caros, o incidente em Dyatlov Pass é um dos mistérios mais intrigantes e perturbadores da história. O caso ocorreu em fevereiro do ano de 1959, quando um grupo de 9 esquiadores experientes, liderados por Igor Dyatlov, partiu para uma expedição na região dos Montes Urais, na Rússia. Após alguns dias, o grupo não retornou conforme era o planejado, o que levantou preocupações entre seus familiares e autoridades. Uma equipe de resgate foi imediatamente enviada para procurá-los, e o que eles encontraram na época chocou todo mundo. Os corpos dos esquiadores foram descobertos em circunstâncias misteriosas e, acima de tudo, assustadoras. As vítimas, que estavam em diferentes estados de vestimenta e sem calçados adequados, foram encontradas em uma área conhecida como Passo Dyatlov, ou seja, Dyatlov Pass. Alguns corpos apresentavam ferimentos graves, como fraturas de ossos e lesões internas. Só abrindo parênteses aqui, eu não vou colocar as imagens, pois hoje nós temos diretrizes no YouTube, as quais nós não podemos mostrar corpos em estado de decomposição, ferimentos e coisas do tipo. Mas quem quiser, só dá um Google aí, quem tiver estômago forte, para ver essas imagens que são facilmente encontradas. Só digitar lá Dyatlov Pass, ok? Sem evidências aparentes de luta ou agressão externa, além disso, algumas das roupas dos esquiadores exibiam altos níveis de radiação. As teorias sobre o que aconteceu variam desde eventos naturais, como uma avalanche, até explicações mais sinistras, como encontros com criaturas desconhecidas, leia-se o pé grande, ou experimentos militares secretos. O caso gerou, na época, intensa especulação e debate ao longo de mais de 40 anos, com várias investigações sendo realizadas para testar e desvendar a verdade por trás da tragédia. Até que o governo russo, em 1962, deu o caso como encerrado. E mesmo assim, depois de inúmeras teorias e investigações, o incidente em Dyatlov Pass permanece um verdadeiro enigma, sem uma explicação definitiva. O mistério envolto nesse caso continua até os dias de hoje, meus caros, intrigar e fascinar pessoas ao redor do mundo, tornando-se um dos casos mais famosos e enigmáticos, como nós dissemos ainda há pouco. Dentre as teorias da conspiração, vamos lá então. Experimentos militares secretos, ao qual eu particularmente acredito que tenha sido isso. Algumas pessoas, inclusive o Luiz Felício, que é aqui que vos fala, acreditam que o grupo de esquiadores pode ter testemunhado ou interferido em algum tipo de experimento militar secreto realizado na região dos Montes Urais. Essa teoria sugere que o governo russo tentou, claro, encobrir os detalhes do incidente para proteger os seus segredos. O que eu acredito que aconteceu aqui foi o seguinte, dentre essa minha ótica. Os caras estavam testando algum tipo de armamento militar e o grupo estava na hora errada e no lugar errado, pois algumas
tribos de esquimós que moram ali próximo, que inclusive alertaram para que o grupo não fosse para aquela região, deu depoimentos na época que viram luzes no céu, que muita gente acabou dizendo depois que poderiam ter sido OVNIs, mas eu acredito que era algum tipo de arma militar onde os caras acabaram dançando. E também, como eu dizia ainda há pouco, um possível encontro com extraterrestres. Uma teoria popular é a de que o grupo de esquiadores pode ter sido abduzido por estes seres e depois devolvidos naquelas condições, que teriam sido responsáveis pela morte e mutilação dos corpos, e também pela presença dos altos níveis de radiação em algumas roupas dos esquiadores. Ataque de animais selvagens. Outra teoria sugere que os esquiadores foram atacados por animais, como ursos ou lobos. No entanto, as evidências encontradas no local não corroboram totalmente para essa teoria, já que não foram encontradas marcas claras de um ataque de animal ou mesmo mordidas. Assassinato por parte de caçadores ou moradores locais. Há especulação também de que os esquiadores podem ter cruzado o caminho de caçadores locais que teriam reagido de forma violenta para proteger o seu território, os seus segredos. Mas existe uma questão aqui muito clara, que a forma que os corpos foram mutilados e a força que alguns membros foram arrancados de alguns corpos é algo extremamente impressionante. Tem uma das vítimas, inclusive, que foi encontrada sem a língua. Então, simplesmente, a língua foi puxada para fora. O rosto estava praticamente intacto, mas a língua foi arrancada, o que acabaram, inclusive, na época, levantando a suspeita do Yeti, ou seja, do pé grande, porque existe a lenda de que esses seres gostavam de comer tecidos moles, e no caso a língua da moça teria ido de presente nessa brincadeira toda. E existe também um dos corpos que foi encontrado sem uma das pernas, outros sem o braço, mas de uma maneira muito voraz. A questão, por exemplo, da avalanche, que pois os corpos estavam encobertos, ela é plausível até um determinado momento, mas por outra, você imaginar que se uma avalanche, por exemplo, arrancou a língua de uma pessoa especificamente, aí é você de fato querer ir contra todas as questões imagináveis. No entanto, meus caros, mesmo apesar de que algumas pessoas estão dizendo de uns 2 anos para cá que o mistério foi resolvido, nada de claro foi esclarecido em cima do mistério de Dyatlov Pass. E eu acredito que isso aqui vai se passar 200, 300, 500 anos e ninguém vai saber exatamente o que aconteceu naquela fatídica noite nos Montes Urais. No mais, meus caros, eu recomendo até para que vocês assistam alguns especiais que tem aqui no YouTube do próprio The History Channel, que esclarecem todos esses fatos que eu passei hoje aqui para vocês com muito mais detalhes. É só colocar aqui no campo de busca Dyatlov Pass que vocês vão encontrar com facilidade. E claro, antes de ir para lá, se você ainda não estiver inscrito, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquele likezinho que ajuda muita gente. Um grande abraço e até a próxima.